Fala pessoal, beleza? Mais uma vez é o Luciano do Criatório Casa dos Colheiros. Bem-vindo a mais um vídeo para o nosso canal, pessoal. Aí, pessoal, tô aqui hoje dando a mexida com o colheiro Urano. Olha o Urano aí como é que já tá limpinho, ó. Tá exuberante já, ó. Fez a muda de penas, tá lindão. Muda de bico também, já finalizando já. Tá cada vez mais lindo. Agora a gente está trabalhando aquele encarte e vamos esperar agora o tempo que ele vai voltar a cantar agora. Agora é esperar o tempo dele. Pessoal, botei ele aqui do lado do voador dele aqui, ó. Coloquei ele na prateleira aqui de baixo, pessoal, na última prateleira aqui do criatório, aqui, ó. Em cima tá as fêmeas, lá em cima tá o Shurek. Olha o Shurek como é que tá também. Olha a cauda já grandona já. O Shurek também tá bonito pra caramba, mas ainda tá pingando bastante pena pequena ainda. Mas daqui a pouco já está finalizado já também. O voador do Shurek está aqui. Aqui a segunda prateleira tá as fêmeas. Eu botei o Urano aqui embaixo, pessoal. Por que eu estou fazendo isso daqui, pessoal? Eu já falei isso para vocês num vídeo aí que eu gravei, acho que foi ano passado. A gente não deve criar os nossos pássaros com frescura. O que é frescura, pessoal? É manter o passarinho pregueiro num prego só. O passarinho só canta num determinado lugar da casa. O colheiro ele tem que cantar em qualquer lugar, pessoal. Não pode ter frescura. Eu sempre bato muito nessa tecla. Às vezes as pessoas acham que pelo fato da gente criar o colheiro em ambiente doméstico, a gente criar o pássaro dentro de casa, que a gente tem que criar o pássaro como se fosse uma porcelana, como se não pudesse fazer nada. E não é assim que funciona. É por isso que às vezes a gente não tem bons resultados, porque às vezes a gente mesmo acostuma o pássaro com alguns maus costumes. Essa que é a verdade. Os pássaros ficavam só lá em cima, ó. Ficam só lá em cima, mas aqui não, eu sempre faço um rodízio. Ora eu deixo aqui embaixo, ora eu coloco no meio, ora eu coloco lá em cima. Para quê? Para quando chegar a temporada, pessoal, que o pássaro ele venha se adaptar em qualquer lugar, em qualquer prateleira que eu precisar colocar ele para galar uma fêmea, ele vai galar, entendeu? Às vezes eu acostumo o pássaro só lá em cima. Imagina se eu deixo o Shurek e o Urano só lá em cima, o Shurek tá ali. Na maioria das vezes eu tô gravando o vídeo, eles estão ali em cima, mas eu sempre faço isso daqui, boto para dormir aqui embaixo, para poder acordar numa prateleira diferente. Com as fêmeas também eu faço a mesma coisa. Às vezes eu mudo as fêmeas de lugar, justamente para isso, pessoal, para o pássaro não ter frescura. O pássaro ele não pode ter frescura. É a mesma coisa quando eu falo que a gente tem que preparar um espaço no nosso criatório ou local da nossa casa que o pássaro for reproduzir, que a gente veja um lugar tranquilo. Sim, um lugar tranquilo onde não haja bagunça. Pessoas diferentes passando toda hora, tipo, principalmente quando a fêmea está chocando, beleza. Mas o pássaro ele tem que se acostumar com a sua casa. Às vezes, na nossa casa, tem aqui, por exemplo, na minha casa, tem eu, tem minha esposa e tem meu filho. Se o meu filho precisar entrar aqui, ele vai entrar. Os pássaros têm que se acostumar com ele. Se a minha esposa precisar entrar aqui, os pássaros têm que se acostumar com ele. Imagina no momento que eu esteja trabalhando aí, tem filhote aqui para tratar, ou tem fêmea chocando, eu não consigo tratar. Um dia que eu tenho que sair de madrugada, minha esposa ou meu filho tem que tratar para mim aqui, não pode entrar porque os pássaros vão se assustar. Não pode, pessoal. O pássaro ele tem que ser 100% acostumado. Até tanto na questão da reprodução, quanto na questão do pássaro cantar em torneio também. Às vezes eu vejo que tem alguns criadores aí que criam o pássaro, não, o pássaro de torneio ele só fica ali, não pode sair dali para nada. Pô, pessoal, eu acho que não é legal. Eu acho que principalmente quando o pássaro é novo. Quando o pássaro é tarimbado, aí eu não falo mais nada. O pássaro já tem 3, 4 anos de vida, ele já está acostumado já a cantar na roda, já é um pássaro maduro, beleza. Mas aqui não, aqui os pássaros, todos os pássaros aqui são filhotes, então eu tenho que acostumar eles sem frescura, entendeu? Igual as fêmeas às vezes estão no ninho, às vezes eu entro daqui, eu arrasto cadeira, eu faço barulho, eu entro com meu filho, às vezes a gente mexe nas coisas, às vezes eu boto a mesa aqui dentro para poder gravar vídeo, às vezes eu tiro as coisas daqui, eu estou sempre fazendo uma movimentação diferente, um barulho diferente, para quê? Para que os pássaros se acostumem com isso. Porque muitas das vezes a gente acostuma o pássaro cheio de frufru, aí a fêmea, vamos supor que uma fêmea está chocando aqui, por exemplo, tem uma fêmea chocando, futuramente tem uma fêmea chocando aqui, fez um barulhinho, a fêmea se assusta, abandona o ninho, não volta mais para o ninho.
Então aqui não tem isso. Aqui a minha cadela não está aqui, porque a minha cadela faleceu, mas a minha cadela chegava na porta, o meu filho entra, a minha esposa entra. Se eu tiver que fazer barulho aqui, eu entro. Às vezes eu guardo algumas coisas aqui dentro também, justamente para eu precisar entrar. Eu só não gosto de ficar acendendo luz à noite. Quando escureceu, eu evito bastante de ficar acendendo luz à noite, ficar com luz clara no rosto do pássaro aí até tarde da noite. Eu costumo respeitar, assim, deu 5 e pouca, 6 horas, apagou tudo, eu costumo não acender não, só se for algo muito necessário, se eu ver alguma coisa diferente aqui. Mas fora isso, pessoal, sem frescura, entendeu? Eu acho que a gente deve criar nossos pássaros sem frescura, tanto para essa questão de reprodução, a gente acostumar as fêmeas com alguns barulhos, de hora, de vez em quando dar uns tapas, bater palma, se tiver que fazer algum barulho diferente, não tenha medo disso, principalmente enquanto os pássaros estão filhotes, estão todos eles em fase de adaptação. Aqui nenhuma dessas fêmeas criou ainda, nenhum dos machos criou, então... E esse rodízio também é importante. Uma hora o pássaro está lá em cima, outra hora o pássaro está aqui, outra hora o pássaro está aqui. Agora eu vou deixar orando aqui uns 2 dias, depois eu pego, boto xureca aqui também, uns 2 dias, e vou mexendo, para que quando o pássaro tiver que galar, o pássaro não esteja só acostumado. O pássaro não gala porque ele está acostumado a ficar só lá, entendeu? Então, a ideia é essa, movimentar o pássaro em qualquer lugar do criatório, para que quando precisar, se eu tiver que colocar ele para galar uma fêmea na prateleira do meio, se eu tiver que colocar para galar uma fêmea na prateleira de baixo, ele vai galar ou lá em cima, entendeu, pessoal? Então é isso. Qualquer logística que eu fizer aqui, os pássaros vão estar bem adaptados, não vai ter frescura, entendeu? Eu volto a falar, tanto na questão de reprodução, quanto para a questão também do pássaro também cantar em torneio também. Se a gente quer acostumar um passarinho sem frescura para cantar em qualquer lugar, o pássaro ele não pode ser cheio de frufru, não pode ser aquele pássaro melindroso. Porque se você chegar num torneio aí, botar o passarinho numa estaca para cantar, vai ter gente gritando, falando alto, chamando o nome do seu pássaro, vai ter hora que vai cair algo no chão, nego bate palma, nego comemora quando o pássaro canta, essa que é a verdade. Então, imagina, se acostuma o pássaro sempre no silêncio da sua casa, é só você e o barulho dos pássaros e mais nada. Aí quando você chega no lugar, o pássaro vai ficar quebrando a cara ali. Essa que é a grande verdade, entendeu? Aqui já não tenho muito essa frescura, não. Eu boto no pássaro protegido, livre de predadores, num lugar tranquilo, quando tem que ser, mas hora ou outra ele tem que ter um barulho diferente, tem que ter uma movimentação justamente para isso. Para que o pássaro ele não fique um pássaro melindroso. Quando a fêmea estiver chocando qualquer barulhinho, abandonou o ninho, não voltou mais, não vai mais chocar. O macho está na prateleira de cima. Se eu precisar colocar uma fêmea aqui para chocar futuramente, tem muita fêmea, o pássaro não vai galar na prateleira de baixo porque ele não está acostumado, porque está muito perto do chão. A altura que eu me aproximo dele, o pássaro vai se assustar. Então não tem que ter essa frescura, pessoal. Então a gente tem que tratar bem, proteger os pássaros, manter livre de predadores, boa alimentação, bom trato, mas nunca com frescura. O pássaro só fica nessa posição ali, que ele só vai galar nessa posição. Aí é dor de cabeça para a gente mesmo. Então, pessoal, vocês que estão iniciando, estão com pássaro novo aí, pessoal, não crie pássaro cheio de frescura, cheio de frufru, cheio de gueri-gueri, entendeu? Não crie pássaro melindroso. O pássaro ele tem que ficar em qualquer lugar, dentro do seu criatório ou dentro da sua casa, aonde quer que você esteja criando. Se tiver que colocar ele para criar embaixo, ele tem que cantar embaixo, ele tem que galar embaixo, assim como a fêmea também. Se ela fica na prateleira intermediária, se ela fica na prateleira do alto, se ela fica embaixo, o pássaro ele não pode ter frescura. Porque senão fica difícil da gente criar, pessoal, entendeu? Então é dessa forma, façam rodízio, façam movimentação, mexam com eles, principalmente enquanto está nesse momento, que não está no momento de os pássaros estar pronto, não está no momento de fêmea estar chocando. Eu não vou dizer, a fêmea galou ali, por exemplo, a fêmea galou ali, a gaiola está ali, o ninho já está pronto, já fez a postura, já está chocando, eu não vou mexer mais na gaiola. Mas antes da temporada chegar, a gente tem que fazer sim. Os pássaros ele tem que se adaptar, não tem que ter posição certa para nada. O pássaro ele tem que ser um pássaro 100% adaptado com o seu ambiente, com a sua casa, com o seu criatório. Beleza, pessoal? Então, o Urano vai ficar aqui alguns dias, aqui uns 2 dias. Depois eu vou botar ele um pouquinho no meio, vou trazer o xureque para baixo. E assim sucessivamente. Vou mexendo com as fêmeas também. Eu sempre faço isso. Na hora de dormir, durante o dia eu deixo aqui, porque fica mais fácil para tratar. Quando eu acordo, eu boto aqui, eu vou tratando elas, fica mais fácil. As fêmeas na mesma prateleira, mas eu estou sempre fazendo uma movimentação. Uma hora uma está em cima, uma hora está embaixo, uma hora está no meio, porque futuramente, quando eu precisar galar, quando essas fêmeas eu tiver que fazer alguma manobra aí,
de reprodução, ou que tiver filhote aqui, que eu tiver que botar filhote perto da mãe, para não me atrapalhar, para que as fêmeas fiquem 100% adaptadas, assim como os machos também. Beleza, pessoal? Essa é a dica aí. Eu coloquei o Urano aqui, vou passar a colocar ele do lado do voador, que quando ele começar a cantar, ele já está machetando bastante. A hora que ele abrir, eu vou começar a deixar ele entrar dentro do voador. Vou deixar a gaiola dele encostada aqui na prateleira, botar só, tirar esses polírios do meio ali do voador dele e botar comida de um canto, água no outro, para ele poder sair da gaiola dele e começar a voar também. Só vai vir para a gaiola depois que, se eu tiver que tirar ele daqui, ou tiver que ir na rua, ou fazer alguma coisa. Beleza, pessoal? É isso aí, pessoal. O vídeo de hoje é esse aí. Eu espero que tenham gostado. Se estão passando no nosso canal pela primeira vez, não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal para estar ajudando a gente. Ative o sininho das notificações para o YouTube avisar vocês toda vez que a gente coloca um vídeo novo aqui no canal. E se gostou do vídeo, deixa aquele like pra gente, compartilha nossos vídeos para estar chegando até outros criadores aí, pessoal. Tamo junto, que Deus nos abençoe sempre. Olha o colírio Urano aí. É isso aí, pessoal.